Boa noite, gente. Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa aula semanal. Quero dar boas-vindas para quem estiver chegando pela primeira vez. Eu não sei se tem alguém que é a primeira participação no programa. Se você puder colocar ali de onde que você é, alguns eu já vejo aqui pelo nome e também pela câmera que sempre acompanha, né? O Jorge, eu já tenho visto em algumas formações. Bem feliz de ver aqueles que com frequência estão participando dessas aulas. E hoje nós vamos trabalhar numa formação que, na verdade, não é muito comum nós trabalharmos nas comunidades paroquiais, mas quando eu fui pensar o cronograma de aulas para até outubro, né, que tem, a gente já tem definido essas aulas até outubro, eu fiquei pensando nos temas e uma das realidades que eu pensei é em trabalhar o tema do Setembro Amarelo, que nós vemos muito se falar sobre isso nas TVs, as campanhas, né? A gente vê os órgãos públicos iluminados na cor amarela e tudo mais, mas a gente não, na igreja a gente não coloca isso em evidência e é um tema bastante importante de ser trabalhado, né? Que é sobre o suicídio, né? Então, o Setembro Amarelo, eu vou explicar um pouquinho ali o que é esse mês, essa campanha, mas de forma geral ele vai trabalhar sobre o suicídio. E eu acho que faz todo sentido para nós que trabalhamos com a evangelização abordarmos isso, entendermos sobre esse tema, né? Inclusive até é algo que muitas vezes existe um preconceito e uma visão até mesmo que ao longo dos anos na igreja as pessoas tinham aquela visão, o suicida vai para o inferno e tal, e toda essa dimensão de que tirar a vida é um pecado mortal e tudo mais, mas é importante a gente discutir sobre isso e como nós podemos contribuir por meio da evangelização para ajudar essas pessoas, né? E eu acho que faz toda a diferença nós primeiro compreendermos sobre isso, tentarmos estudar um pouco sobre isso. Aqui a ideia não é ser uma aula voltada à psicologia, nem nada disso, é porque eu não sou psicólogo, mas é trazer alguma luz para a gente de como a gente pode usar o Setembro Amarelo como uma estratégia evangelizadora dentro da comunidade, certo? Então, eu vou compartilhar a minha tela com vocês e nós vamos dar início aí à nossa formação. Então, Setembro Amarelo, como usar ele na estratégia evangelizadora da comunidade. Então, primeiro, é importante a gente saber o que é o Setembro Amarelo. Ai, esse mouse tá... Tem que trocar o meu mouse, eu acho. Então, primeiro a gente entender o que é o Setembro Amarelo, né? Qual é a importância dessa campanha. Então, desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo. O dia 10 deste mês, no caso do mês de setembro, é oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, mas a campanha acontece durante todo o ano. São registrados mais de 14 mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. Trata-se de uma triste realidade que registra cada vez mais casos, principalmente entre os jovens. Cerca de 96,8% dos casos de suicídio estão relacionados a transtornos mentais. Em primeiro lugar está a depressão, seguida do transtorno bipolar e o abuso de substâncias, né, o uso de drogas. Com o objetivo de prevenir e reduzir esses números, a campanha Setembro Amarelo cresceu e hoje conquista o Brasil inteiro, por isso o apoio das nossas federadas, né, núcleos de federações da associação e de toda a sociedade. Então, não é uma coisa só da Associação Brasileira de Psiquiatria e nem do Conselho Federal de Medicina, mas é algo que envolve
toda a sociedade. Todo mundo faz parte dessa campanha e pode contribuir para o trabalho de prevenção e de conscientização sobre essa triste realidade, né? E aí a ideia de trazer essa formação é porque nós precisamos compreender de uma vez por todas que esse é um tema delicado, mas que é uma realidade nas nossas comunidades. Nós temos muitas pessoas depressivas dentro da comunidade e nós temos muitos jovens, muitas pessoas que procuram a igreja como um lugar de acolhida, um lugar para ser recebido de braços abertos. Então, muitas vezes, essas pessoas que estão doentes, elas procuram a igreja como, às vezes, até a última cartada dela. Então, é fundamental que a gente, primeiro, conheça o tema, aprenda sobre isso, não tenha não é nem um preconceito, mas a gente já estabeleça conclusões sobre o suicídio antes mesmo de a gente estudar sobre o caso, né? Muitas vezes eu já ouvi pessoas dizerem assim, nossa, o suicídio é a pessoa, que cabeça fraca, né? Todo mundo sofre e tal, por que que a pessoa tirou a vida dela? Mas só quem passa pela depressão e quem passa por essa situação é capaz de dizer e pode expressar a dor que sente, o vazio que sente, e quando alguém chega nesse extremo, é algo que, de fato, aquela pessoa ela entrou num vazio existencial muito grande, né, ao ponto de retirar a sua vida. Como testemunho pessoal, eu já vivi essa experiência. Eu tentei suicídio faz uns 4 anos atrás, eu acho. Eu tomei medicamentos, né? Eu fui tomar medicamentos, e aí uma pessoa, ela viu e acabou me ajudando naquele momento, mas naquele instante, a única coisa que passava na minha cabeça é que eu queria eliminar a dor que eu sentia. Né? Aquela dor ela era grande demais, era forte demais para eu suportar, eu não conseguia lidar com ela. Eu estava extremamente fraco, fragilizado emocionalmente, e ao ponto de 2 vezes surtar, de estar no meio da rua, não saber onde estava, não conseguir tomar banho, não dormir, não comer, então uma série de coisas que, claro, não foi do nada, foi um processo que me levou a isso, mas não se tratava de eu não querer mudar ou não. Era um vazio profundo, né? Hoje agora semana passada eu vi a notícia de que 2 sacerdotes, se eu não me engano, haviam se suicidado. Não sei se vocês acompanharam aí. Teve agora recente mais 2 sacerdotes que se suicidaram, né? E toda vez que eu ouço isso, dentro do meu coração gera primeiro uma compaixão muito grande e um desejo de que a gente precisa fazer algo por essas pessoas que já partiram, mas por aquelas que estão muitas vezes sobre um fiozinho para fazer isso, né? E nós, enquanto igreja, nós devemos entender que a igreja é um lugar de acolhida dessas pessoas. Deve ser um lugar onde todos precisam ser bem recebidos e muitas vezes pode ser, até tem uma aula que eu falei sobre isso, né? Aquele dia que a pessoa vai na igreja pode ser o dia da vida dela. Pode ser o dia que você vai evitar que ela tire a sua vida. Então, nós precisamos cuidar muito bem do nosso processo evangelizador para que a gente possa evitar esse tipo de coisa, né? Então, o que a nossa comunidade tem a ver com a campanha do Setembro Amarelo? O que a gente tem a ver com o suicídio, né? O que a igreja tem a ver com tudo isso? Né? Por que nós precisamos abordar isso? Precisamos compreender, estudar sobre o tema e estarmos atentos aos sinais do que está acontecendo nas nossas comunidades. Nós temos tudo a ver. Nós temos tudo a ver com isso.
né? Nós precisamos estudar e compreender que as doenças psicossomáticas, a depressão, a ansiedade, o transtorno de burnout e tantas outras doenças que nós vamos vendo aí nascer, surgir ou já existem, mas que são mais evidentes hoje, elas têm tudo a ver com a nossa realidade. Os nossos jovens chegam fragilizados, eu não sei se tem catequista aqui, mas ou se já foram catequistas, né? Mas eu fico imaginando numa turma de crisma, por exemplo, o quanto uma catequista deve lidar com jovens que têm pais alcoólatras, pais que estão vivendo situações difíceis no casamento e que geram problemas sérios, né, psicológicos nesses adolescentes e nessas crianças, por exemplo, na Eucaristia também. Então, como vocês viram ali, nós temos muitas pessoas que a maior parte das pessoas que tiram a vida são jovens, né? São jovens. Então, nós precisamos ter esse cuidado, porque se nós... E olha que interessante, né? São os jovens que tiram a vida. E qual é o público que menos está na igreja? E qual é o público que menos encontrou a Deus? Né? Então, olha o quanto nós precisamos abordar a evangelização, trabalhar a evangelização dos jovens, trabalhar a acolhida dos jovens na igreja. E aí, para a gente acolher o jovem, para a gente acolher o homem de hoje, a mulher de hoje, literalmente nós precisamos estudar e aprender sobre a realidade humana, né? Nós precisamos, primeiro, eu acho que, assim, eu sempre falo isso, nós precisamos amar o homem de hoje. Nós precisamos desejar acolher o homem em toda a sua realidade, né? Muitas vezes na nossa comunidade paroquial, nós acolhemos aquele que é bonitinho, que não vai dar trabalho, né? O jovem, aquele jovem engomadinho, arrumadinho, que chegou ajeitadinho, né? Ele não, a menina não chegou com uma mini saia, não chegou com uma roupa indecente ao templo, né? Nós estamos tão preocupados com isso e nós, às vezes, geramos um... Eu não estou dizendo que as pessoas precisam ir para a igreja quase seminuas, tá? Mas o que eu quero dizer é que o que menos interessa naquele momento que aquela jovem ou aquele jovem chegou na igreja é como ele está vestido. O que mais interessa é que ele foi, ele chegou. É aquela experiência do filho pródigo, né? Onde o pai acolhe o filho e diz para ele: meu filho, seja bem-vindo, né? Vamos fazer uma festa. Não, o pai não questionou, tá, e o que tu foi fazer né? Tu gastou todos os teus bens, tu gastou os meus bens. O pai primeiro não deu uma lição de moral. O pai celebrou, o pai fez um jantar, o pai festejou com aquele filho que voltou. Então, nós temos tudo a ver com este tema do suicídio, com os temas relacionados a ele, que é a depressão, a ansiedade, os transtornos psicológicos existentes. Nós temos nas nossas comunidades psicólogos e pessoas que são formadas e que a gente, por exemplo, pouco promove formações e encontros para falar sobre isso. Nós temos uma mania, muitas vezes, de colocar que depressão e tudo isso que a gente vive mentalmente é um combate espiritual. Nós confundimos isso. Né? Eu fui missionário 9 anos e por muitas vezes eu ia para a minha formação pessoal, como formador pessoal, formador comunitário, e eles diziam assim, não, você está vivendo uma crise vocacional, você está vivendo uma crise espiritual, e ninguém nunca pensou que o que eu estava vivendo era uma doença, era uma simples, aliás, não simples, né? Mas era depressão, né? Era simplesmente depressão, era algo humano, era algo físico, não se tratava de algo espiritual. Claro que o espiritual me auxiliaria
a viver melhor, a lutar contra a doença. Claro que quando nós temos Deus, tudo é diferente. Mas eu tinha um problema físico, era o meu cérebro que estava doente. Então, quando nós, muitas vezes, não entendemos essas doenças, não entendemos a problemática de tudo isso, nós não podemos ajudar as pessoas. Nós não vamos conseguir ajudá-las. Porque ou nós vamos sobrecarregar elas de um peso que elas não conseguem carregar. Por exemplo, eu ia para a formação e o meu formador, a minha formadora dizia, você está rezando? Você está fazendo sua oração pessoal? Eu não conseguia tomar banho. Quem dera parar para rezar. Eu não conseguia tomar banho. Um simples ato de tomar banho era um esforço monstruoso para mim. Era uma violência psicológica, humana, enorme. Eu não conseguia passar muito tempo em pé, porque eu sentia um cansaço no meu corpo, que era algo que eu dizia, meu Deus, por que eu estou tão cansado? Eu dormia e acordava como se eu tivesse levado uma surra em que pegaram um pau e batiam nas minhas costas. A dor era insuportável, porque eu dormia tenso a noite inteira, todo tensionado, e quando eu acordava, que eu soltava o meu corpo, eu estava com isso aqui tudo destruído. Então, não se tratava de algo espiritual, era algo humano. E quantas pessoas sofrem isso? Quantos de nós, e pode ser até que você viva a depressão e está aqui nessa aula de hoje, e nem tem ideia. Eu, por exemplo, fui para uma formação sobre depressão, e nessa formação é que eu me dei conta que eu estava doente. E aí, aquele momento foi um choque para mim, porque eu vi, olhava e dizia, cara, eu tenho tudo isso. Todos esses sintomas. E aí foi quando eu recebi ajuda e um casal de amigos pagou o psiquiatra para mim, agendou, pagou e disse que me levaria. Aí eu disse, não, eu vou. E aí eu fui e salvou a minha vida. E aí eu fui, comecei o tratamento, fui melhorando, e aí depois eu tive outros momentos difíceis na minha vida e tal, e hoje sou uma pessoa completamente diferente daquele Jean que era depressivo e doente. Hoje eu acordo cedo, treino 2 vezes por dia, tenho uma vida feliz, amo a minha vida, uma das coisas que eu mais quero é viver, mas eu precisei cuidar do físico. Não era algo espiritual, era algo físico, humano. Então, evangelizar para nós não é só pregar a palavra de Deus e não conhecer o homem de hoje, a mulher não entender de doenças, não entender de problemas mentais. Nós precisamos entender sobre isso. Então, nós temos que trilhar um caminho nas nossas comunidades de amadurecimento no processo evangelizador, que leve a compreender também a problemática do suicídio, da depressão, da ansiedade, de transtornos mentais. Porque, por exemplo, uma pessoa que é bipolar e ela está na igreja, vai ser fácil lidar com ela? Lógico que não. Então, eu tenho que entender sobre isso. Uma pessoa que tem depressão, eu vou lidar do mesmo jeito que eu lido com uma pessoa saudável? Não. Então, eu preciso compreender um pouco mais sobre o tema. E aí, quais são os passos que a nossa comunidade pode dar para trabalhar a evangelização e usar esse tema do Setembro Amarelo, do suicídio, da depressão? Primeiro é mobilizar as pessoas para uma reunião, para uma conversa sobre isso e estudar o tema. Tem um site que eu vou deixar no final o endereço, que é Setembro Amarelo. Digitar no Google vai aparecer, Setembro Amarelo. E lá tem uma série de orientações básicas que já auxiliam a comunidade para desenvolver ações de conscientização. E olha que legal, está lá pronto, tem material de divulgação, apostila, tem uma série de coisas que você pode usar para estudar sobre o tema para poder trabalhar isso na comunidade. Estude isso, faça uma reunião com o conselho de pastoral, com pessoas que desejam evangelizar, e aí monte uma equipe para organizar as ações do mês de setembro relacionadas a essa evangelização. E aí, nessa equipe, você pode mobilizar pessoas, por exemplo, psicólogos, psiquiatras,
Cara, as nossas comunidades são cheias de profissionais. São cheios de profissionais que vão à missa todos os domingos e que se o padre chega a dizer, olha, gente, a gente vai fazer uma ação aqui relacionada ao Setembro Amarelo e nós gostaríamos da ajuda e do apoio de psicólogos, psiquiatras, médicos, nutricionistas, que também... Na verdade, a depressão envolve uma série de pessoas, inclusive nutricionista, personal, trainer, a professores de educação física. Então, você pode montar uma equipe que possa colaborar nesse processo de estudo, primeiro, de estudar o tema, entender, compreender como é motivado trabalhar esse mês de setembro e as ações ao longo do ano, e aí, a partir disso, montar um planejamento de ações, de atividades que vocês podem promover na paróquia e que vão contribuir para combater essa dor da humanidade que é a depressão, o suicídio. Então, olha que interessante, nós podemos fazer um planejamento disso e executar isso dentro da nossa comunidade e contribuir para combater essa cultura de morte. Né? Nós combatemos o aborto, nós combatemos tantas coisas, mas o suicídio está aí. Mais de 1 milhão de pessoas ao longo do ano morrem no mundo, tiram a sua vida, né? Cometem o suicídio ao longo do ano. Mais de 14 mil casos no Brasil, entre eles, inclusive, padres. Padres consagrados, né? Eu não conheci, na verdade, mas da comunidade que eu era, que inclusive a Ana uma senhora que ela era consagrada há quase 30 anos. Era do conselho da missão, era uma autoridade, era uma pessoa com testemunho fortíssimo na comunidade, e ela tirou a vida dela dentro de um banheiro, olhou para o marido dela e disse, não, vai para a missa que eu já estou indo. E ela não foi, e o marido voltou para casa e encontrou ela morta dentro do banheiro. Uma consagrada. Ela não amava Deus. Ninguém, tipo, todo mundo ficou em choque com aquilo. Mas ela tinha depressão profunda, ela era doente. Não era uma questão espiritual só, era uma questão humana. As pessoas precisam ser cuidadas. Então, na nossa comunidade, nós precisamos levar a evangelização muito a sério, e eu acho que esse tema pode nos ajudar muito, e pode ajudar muitas pessoas, pode salvar a vida de muitas pessoas. O simples o ato de você, enquanto irmão, irmã, olhar para alguém e dizer, meu querido, nós vamos pagar para você ir num psiquiatra, pode salvar essa pessoa. Foi assim que me salvaram. Foi assim que um casal de irmãos me salvou. Eu sou padrinho de casamento deles, eles me chamam de padrinho, eles olham, padrinho, a gente vai pagar para você ir no psiquiatra. Eu sou eternamente grato a eles, sempre vou falar isso para eles, vocês me salvaram. Vocês me auxiliaram de uma forma, pagaram 400, eu lembro até hoje, era R$ 400 a consulta. A primeira consulta eles pagaram, me fizeram ter a coragem de sentar na frente de um médico, e foi um choque para mim. Sentar lá, ouvir aquela... Eu tremia e a médica, calma, você tá num médico, fica tranquilo, tá? Você não tá louco, né? Mas a sensação de ir num psiquiatra era horrível, né? Depois eu entendi, depois se tornou uma realidade, uma rotina para mim, não vejo nenhum problema nisso. Mas naquele momento, e aí ela me deu um medicamento, disse, olha, eu vou te dar um medicamento, nós não vamos nem continuar muito essa consulta, porque eu preciso te estabilizar emocionalmente para a gente conversar. E aí eu tomei um remédio durante um período de 30 dias, e com 30 dias eu já estava acordando 7 da manhã, indo caminhar no parque, só com remédio. E aí, opa, alguma coisa mudou dentro de mim. E aí eu fui para a consulta e fui para terapia depois de 3 meses, com remédio, tomando remédio, foi indo. Hoje eu não tomo nenhum medicamento, não, ganhei alta da terapia, vivo uma vida saudável.
tenho uma vida equilibrada, onde eu trabalho no horário, saio, vou para academia, de manhã vou para academia à noite, me divirto, vivo a minha vida, eu trabalho bastante, mas me divirto, viajo. Mas eu precisei daqueles irmãos que olharam para mim e me ajudaram. Isso fez toda a diferença. Isso pode fazer a diferença na vida das pessoas, na comunidade de vocês. Então, pensem, planejem ações desse. Você pode, de forma individual, mas você pode também, enquanto comunidade, estruturar isso. Ações da campanha do Setembro Amarelo, né? Eu trouxe algumas aqui do que eles fazem e que, olha que interessante, o que eles já fazem, a gente pode fazer, não é nada inviável. Então, a campanha do Setembro Amarelo era organizada pela Associação Brasileira, em parceria Jean, com você. Oi. o slide não está passando, tá? Oxi. Ai, calma aí, ele foi pausado. Eu não sei o que aconteceu que ele pausou aqui. Agora. Agora tá. Então, vamos lá, as ações da campanha. Então, eles dão algumas pistas do que pode ser feito. A primeira delas é a iluminação, né? A gente vê aí os espaços públicos iluminados. Então, pode iluminar, por exemplo, a igreja com a cor amarela, ou o centro pastoral, às vezes a cruz lá, aquela cruz que geralmente tem, eu esqueci o nome agora, mas a cruz da missão, né? Que tem o cruzeiro, dá para colocar uma iluminação amarela. Então, isso é um símbolo de luta e da campanha, né? A campanha ela visualmente é os ambientes iluminados. Aqui eu trouxe, não é o Cristo Redentor, esse aqui é o Cristo Luz, que fica na cidade de Balneário Camboriú, que é em Santa Catarina, na minha terra. E aí eu coloquei ele aqui, tinha o Cristo o Redentor, mas eu vou botar o Cristo Luz da minha cidade, da minha terra, né? Não é da minha cidade, é vizinho, mas é muito bonito por sinal lá. E então você pode fazer esse processo de iluminar aí a igreja, ou, por exemplo, motivar os paroquianos a iluminar as suas casas, colocar uma bandeira amarela nas janelas, enfim, você pode usar a criatividade. Palestras e debates, né? Organize palestras e debates sobre o tema, traga profissionais da área, um psicólogo, psiquiatra, para falar sobre isso, né? Organize, procure a Secretaria da Saúde da cidade. Muitas vezes eles têm ações que podem ser feitas parceria, a paróquia oferece o espaço e eles vão lá com os profissionais para falar sobre o tema. Isso é muito importante, e isso não só para os paroquianos gerais, mas para os agentes pastorais estudar sobre isso. Para os casais, por exemplo, para aqueles que trabalham com famílias, a catequista. Olha que importante o catequista saber sobre o tema. Né? A gente tem que trabalhar isso nas nossas comunidades. Shows e caminhadas, né? Realização de caminhadas, corridas, shows, passeatas e outras ações públicas que convoquem a sociedade a falar sobre o tema. Então, você pode organizar uma caminhada, uma passeata, onde no final faz um grande momento de intercessão por aqueles que sofrem. Aí usa a criatividade, não só de conscientização, mas de oração, de intercessão por essas pessoas. E aí mobilizar a comunidade para rezar, para evangelizar e tratar sobre o tema. Transmissão das informações, né? Transmitir informações de prevenção do suicídio, compartilhar materiais online criados pela ABP, utilizando as logos das federações. Então, você tem lá o site, eles disponibilizam materiais, tem que ver as orientações, mas você pode fazer uma divulgação de panfletagem, motivar a falar sobre isso, para colocar dentro da comunidade, por exemplo, fazer plantões de psicólogos e psiquiatras que possam atender, para que possa encaminhar as pessoas para tratamento. Então, procure pensar ações não só de evangelização, mas ações concretas para ajudar essas pessoas. Né? Uma pessoa, por exemplo, não tem condições. Eu conheço pessoas que tiveram depressão e não tinham como pagar o tratamento. O tratamento psiquiátrico é caríssimo. Quando eu tive depressão, eu só pensava numa coisa: pobre não pode ter depressão. Pobre não tem direito a ter depressão, porque uma consulta de um psiquiatra
é de 400 a 500 reais. Se ele for para o SUS, ele está ferrado, ele vai passar meses esperando conseguir um psiquiatra. O medicamento é caríssimo, dependendo do medicamento que você vai tomar, não é só um, são 2, 3 medicamentos, e são caros, em média R$ 150 a caixa. Como é que uma pessoa que ganha um salário, por exemplo, vai conseguir fazer um tratamento? Então, a gente pode fazer disso também um trabalho social da comunidade, né? De envolver a comunidade e colaborar com o tratamento dessas pessoas, né? Sejam paroquianos, sejam agentes de pastoral que precisam de auxílio e de socorro nesse aspecto da saúde. Como nós podemos ajudar de forma pessoal? Como que nós podemos fazer pelas pessoas, além de toda essa ação concreta? Uma das coisas mais importantes é a acolhida. Uma evangelização centrada na acolhida. E acolhida, gente, não é apertar a mão na porta da igreja. Não é isso. Acolher é acolher a pessoa do jeito que ela está. Não, ela está fedida, é fedida que você vai acolher. Ela não está vestida do jeito que você gostaria, não interessa. Você tem o dever de acolher. Acolher, 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 amar, amar. Jesus acolheu o leproso. Ele não disse, primeiro eu vou te curar, depois eu vou te abraçar, eu vou te acolher. Não! Ele acolheu o leproso do jeito que ele estava. Ele acolheu a prostituta. Ele acolheu. Como é que Jesus hoje lidaria com a sociedade, com aqueles que são rejeitados pela sociedade? Como é que Jesus acolheria? Vocês acham que Jesus estaria no meio de quem? No nosso meio, dos bonitinhos, arrumadinhos e cheirosinhos? Ou ele estaria no meio das prostitutas, dos gays, dos travestis, dos transexuais? Ele estaria no meio de quem? Do pobre, do leproso, do doente? A gente precisa acolher, amar o homem, sem expectativas. Sem expectativas. Sabe aquela mãe que luta pelo filho dependente químico a vida inteira e aquele filho parece que nunca vai mudar de vida? Eu acho esse exemplo perfeito para a evangelização. Eu conheço uma senhora que o filho dela usa drogas há mais de 30, não sei se 30 anos, ele tem 50 anos, mas olha, tá beirando os seus 25 anos ou mais que ele usa droga. E ela não desiste dele. Ele cai, ela tá lá. Ele melhora, ela tá lá. Ele rouba ela, ele tá lá. Ela não desiste. Às vezes a gente olha e diz assim, cara, ela deveria deixar esse homem, ele é muito... Deveria deixar esse filho, mas deixa essa criatura sofrer para ver se... Ela, cara, ela é mãe. Ela é mãe. É impressionante como ela não desiste. E isso é belíssimo nela. É uma mulher santa. Eu sou apaixonado por essa senhora. É uma pessoa muito querida para mim, que ensina muito sobre misericórdia. Nós temos que acolher. Acolha o jovem. Acolha o jovem que é rejeitado. Quantos jovens, por serem afeminados, por serem diferentes dos outros, são rejeitados nas escolas, na catequese, e precisam ser abraçados, amados do jeito que são, do jeito que eles são. O amor não impõe condições. O amor não impõe condições. Ame essas pessoas.
Nós, muitas vezes, na nossa evangelização, nós mutilamos psicologicamente as pessoas. Tem um trabalho muito interessante que uma congregação faz, a Copiosa Redenção, que é nosso cliente. Eles têm um trabalho sobre abuso psicológico. Inclusive, eu recomendo vocês seguirem o perfil delas no Instagram, @Copiosa Redenção, eu acho que é isso. E tem uma freira especializada em abuso, né? E a gente acha muito só existe o abuso sexual, mas não. É muito interessante o que eles falam sobre isso, né? Existe o abuso psicológico e o ambiente religioso é um lugar onde o abuso psicológico é muito vivido. Olha que interessante. Nós abusamos psicologicamente das pessoas. Nós mutilamos elas psicologicamente. E isso gera suicídio. E isso gera a morte. Então, o evangelho é vida, não morte. Então, nós temos que trabalhar muito forte a acolhida. O pastoreio. Temos na nossa comunidade muitas lideranças doentes. Às vezes a gente quer ir para fora buscar o depressivo. Gente, é cheio de depressivo dentro da comunidade. É preciso cuidar dos nossos agentes. O pastoreio é essencial, o padre, o coordenador. E se você está hoje fragilizado emocionalmente, procure ajuda. Procure ajuda. O pastoreio é essencial. Por exemplo, eu tive depressão e eu não fui pastoreado. Eu recebi auxílio de um casal que não era da minha comunidade. Eu não recebi auxílio daqueles que diziam ser a minha família. Não tenho nenhuma mágoa disso, não estou dizendo isso não como algo que eu tenho ressentimento disso, não isso, não é por isso. Eu tinha uma formadora comunitária que era uma santa, mas não foi dentro da minha família religiosa da época que eu recebi o auxílio. Eu recebi o auxílio de um casal que eram amigos, eram irmãos. Eram pessoas que me amavam e me amam. E que eu sei que hoje eu estou aqui em São Paulo, eles estão lá em Itajaí. Se eu tiver aqui com um problema sério, eles vão fazer alguma coisa para me ajudar. Tenho certeza, não tenho dúvida disso. A gente nem é tão mais próximo hoje, mas eu tenho certeza, se eu ligasse hoje para o Jonas e para a Janice, pelo amor de Deus, me ajudem, eles fariam tudo o que tivesse no alcance deles, eles fariam para me ajudar. Então, o pastoreio, ele é essencial na nossa vida. Ou a gente não é uma família, ou nós não somos uma família. Saúde mental versus saúde espiritual. A gente precisa aprender a identificar quando é necessário acompanhamento espiritual e quando é preciso direcionar para um acompanhamento psíquico. A gente tem que parar com essa mania de que tudo se resolve na oração. Não é assim. Depressão se resolve no consultório psiquiátrico, no consultório do psicólogo e na oração. Não é só na oração. Não é. Porque o depressivo não consegue rezar. Ele não consegue. Não dá. Ele não consegue. Ele até quer. Mas ele não consegue. Ele não tem forças para fazer isso. Ele não tem forças para coisas simples do dia a dia. Imagina para a oração. Então, a gente tem que conseguir conciliar essas coisas, entender, e não existe mal nenhum nisso, em a gente entender aquilo, porque ou nós, por exemplo, se nós consideramos que olharmos as coisas de forma humana não é olhar as coisas de forma divina, se nós olhamos a nossa humanidade como se ela não fosse divina, nós não estamos acreditando no Evangelho, porque o Evangelho diz que nós somos imagem e semelhança de Deus. Ou seja, tudo que há em nós, aqui, o Jean, é imagem e semelhança de Deus.
O Jorge é a imagem e semelhança de Deus. A Ana é a imagem e semelhança. Tudo em nós é imagem e semelhança de Deus. Não é uma partezinha, não é só a nossa alma. Nós somos criados por Deus, fomos criados por Ele, e existe em nós um dom que só há em nós, que é amar. O amor só existe no ser humano. Só nós temos a capacidade de amar, apesar de que eu acho que a Catarina, minha cachorra, me ama. Mas há controvérsias, estou brincando. É porque eu olho para ela e digo, tu me ama, né, Catarina? Eu tenho certeza, não é possível que você não me ama, porque o jeito que ela me olha, né, parece, de fato, os animais, às vezes eu olho assim, eu acho que Deus deu a eles uma pequena capacidade, mas deu. Mas estou brincando. Brincadeiras à parte, Deus deu ao homem a capacidade de amar. Deus deu ao homem. Então, a gente precisa entender que quando nós olhamos a nossa humanidade, nós não estamos negando o espiritual. E quando nós olhamos para o espiritual, nós não negamos a nossa humanidade. As coisas caminham juntas. Né? Por um tempo se acreditou que a alma e o corpo eram coisas distintas. Agora, ao longo dos anos, a igreja foi entendendo que não, o homem é inteiro, corpo e alma, são coisas que não se separam. Então, nós temos que entender que a nossa visão sobre saúde mental e saúde espiritual, elas não são separadas. Alguém que está bem na sua saúde mental estará bem na sua saúde espiritual. E alguém que está bem na sua saúde espiritual, muitas vezes pode estar sofrendo na sua saúde mental. Eu sempre amei a Deus. Eu sempre quis fazer a vontade de Deus. Sempre. Durante o meu período de depressão, muitas foram as vezes que eu entrei na capela, eu não era nem ministro da Eucaristia, eu entrava na capela da comunidade, abria a porta do sacrário, enfiava minha cabeça dentro e dizia, pelo amor que você tem por mim, me ajuda, Jesus. Eu não consigo mais, eu não tenho forças. Não me faltava fé, mas a minha saúde mental estava fragilizada. Nunca me faltou fé no tempo da depressão. Nunca. Nem no momento que eu fui e tentei o suicídio, o que ainda me fazia, e que eu fui fazendo de forma paliativa, eu fui tomando medicamento em quantidades menores eu tomei, eu acho, 12 ou 14 comprimidos e tinha uns 40 na minha mão para tomar. E aí eu botei 14, eu acho que quando eu botei os 14 e engoli, eu tinha esperança de que eu iria desistir. Eu falava isso para minha terapeuta, eu acho que eu queria tirar, mas ao mesmo tempo existia algo dentro de mim que dizia assim, cara, a minha família, os meus irmãos, eu não tinha medo do inferno, porque eu estava vivendo o inferno, então eu não tinha medo do inferno, porque no fundo eu acreditava na misericórdia de Deus, mas eu queria acabar com aquele sofrimento. Eu queria exterminar aquilo de dentro de mim, porque eu achava que a única forma era tirar. Então, muitas vezes não nos falta fé. Então, a gente precisa entender que quando a gente vai ajudar alguém, nós não podemos dizer, você quer tirar a sua vida, você tem pouca fé. Nunca faça isso. Porque essa pessoa ela está doente. É um problema de saúde mental. Então, olha o quanto é importante para nós tratarmos sobre esse assunto para evangelizar. Você acredita que tem gente doente na sua comunidade com problemas de depressão, ansiedade? Você acha que sim ou não? Coloque ali no chat para mim ou balance a cabeça se você acredita que tem. Então, a gente precisa trabalhar isso. A gente precisa estudar sobre isso. Abrir o nosso coração, a nossa mente, sem preconceito, sem tirar isso de nós. O preconceito, ele nos impede de crescer. Toda vida que eu crio um preconceito, me impede de ouvir as pessoas.
Toda vez que eu fizer isso, toda vez que eu criar um preconceito sobre algo, isso me impede de aprender. Porque quando eu crio um preconceito, eu não sou capaz mais de ouvir ninguém. Então, eu não aprendo. Porque eu não sou capaz de ouvir, de escutar o outro. O que mais Jesus fez foi ouvir as pessoas. Foi estar com elas, entender a vida delas, a realidade delas. Então, vamos ajudar as pessoas, vamos ajudar a diminuir esse número alarmante de irmãos, filhos de Deus, que perdem a esperança em si e na humanidade. Porque alguém que tira a sua vida perdeu a esperança em si mesmo e na humanidade. Ele perdeu tudo. Gente, é um vazio. Eu não digo isso, né? A sensação daquele momento é como se você estivesse em cima de um prédio de uns 100 andares e você vai no parapeito e você está se jogando. Sabe aquela sensação de frio que vem aqui de baixo para cima? É essa sensação de queda livre o tempo inteiro. Não é um momento, é o seu dia inteiro essa sensação. É a sensação de que você não tem nada. Entendeu? Então, como que nós vamos falar de Deus, evangelizar as pessoas, se nós não somos capazes de entender as mazelas e as dores da humanidade? Nós temos que entender. Isso faz muita, muita diferença. Eu tenho certeza que se você for um homem e uma mulher mais aberto, mais acolhedor e menos preconceituoso e preconceituosa, você vai falar mais de Deus e vai transmitir, transpirar Deus mais do que sendo preconceituoso e não acolhendo, e preconceituoso e não acolhendo as pessoas. Dê tempo às pessoas. Dê tempo para os irmãos e irmãs mudarem. E mudarem naquilo que eles acreditam que seja necessário. Mudarem naquilo que Deus pede a eles, não o que você pede. Se aquela irmã, aquele irmão vai mudar de roupa, de maquiagem, de cabelo, de não sei o que lá, que acham que é tão importante que as pessoas mudem, elas vão fazer isso por amor a Deus e não a você, e não a palavra que você disse, mas a palavra de Deus, a voz de Deus. Sabe o que permaneceu na minha vida nesses 37 anos e desde os meus 14 na igreja? Não foi o que os outros disseram para mim. Foi aquilo que Deus me disse. O que permaneceu na minha vida não foi o que os outros me disseram, mas foi aquilo que eu ouvi de Deus. Quando Deus me disse que eu era seu filho, isso marcou minha vida. Quando Deus me disse que eu passaria minha vida servindo a Ele, e eu faço isso até hoje, e farei enquanto tiver forças e quiserem me acolher e eu estiver na igreja, eu farei isso. Servirei a Ele. Mas não foram as pessoas que me disseram isso. Porque se dependesse dos outros, com o perdão da palavra, eu teria chutado o pau da barraca, mandado todo mundo para aquele lugar e sumido da igreja. Entendeu? Porque o que me faz permanecer é Deus, é a vontade de Deus. Então, se nós podemos contribuir na vida de alguém, é ajudar essas pessoas a ouvir Deus, dar a elas a experiência de amizade com Deus, de acolhida, de misericórdia. Dê tempo às pessoas. Dê tempo para que elas possam viver a vontade de Deus. A vontade de Deus é para ela. A vontade de Deus é para você. E a vontade de Deus é que todos nós tenhamos vida e vida em abundância. Nós não somos chamados à morte. Deus não deseja que um jovem
por ele ser homossexual, ele tire a vida dele, porque isso é colocado com um peso monstruoso nele que ele não consegue carregar e ninguém consegue carregar. E aí ele vai lá e tira a vida dele porque ele não é aceito, a família não aceita, a igreja não aceita, a sociedade não aceita, ninguém aceita. Preferem ver ele morto do que ver ele na igreja. Que Deus é esse? Ah, porque o fulano é desse jeito, porque não estou dizendo que as pessoas não precisam mudar, mas a que custo nós queremos que as pessoas mudem? A igreja tem uma responsabilidade grande com a sociedade. Nós somos sinais de uma vida em abundância. Então, façamos isso valer. A nossa evangelização, ela tem que ser permeada pela evangelização, ela tem que ser regada por uma evangelização de acolhida, de misericórdia. Papa Francisco nos ensina isso com maestria, ouçam ele. Se a gente ouvir o Papa Francisco, a gente não precisa ouvir mais ninguém. Os discursos dele, as atitudes dele, a doutrina com que ele prega é impressionante. Aquele homem conhece a humanidade. Eu amo ouvir as palavras do Papa, porque eu olho para ele e digo, cara, esse homem é homem de verdade, ele é humano. E isso é belo demais. Esse é o site do Setembro Amarelo, então vocês podem acessar e ter mais informações também. Então, os dados que eu tirei lá são do site também, ele foi minha fonte para preparar essa palestra, e vocês podem ter acesso a esse material gratuitamente, está lá, certo? Vou interromper aqui. Eu vou ler aqui algumas coisas que o pessoal colocou. Várias pessoas colocando aqui que tiveram depressão, né? Eu, após perder o nosso bebê de 2 meses de gestação, tive depressão, não entendia, e por ter uma filha de 2 anos e meio, meu esposo me ajudou muito, mas já me pegou na época com uma faca na mão, presa no quarto, sofri muito. Hoje tive mais 2 filhos, graças a Deus, e tento superar até hoje, mas com a ajuda dele compreendi o quanto minha família é importante para a vida. A Patrícia. Legal, Patrícia. A Ângela, eu já estou passando por uma situação com a minha filha, não estou sabendo lidar com essa situação. Tem muita gente depressiva, Solange, temos que tirá-las desse lugar o quanto antes. A Maria também colocou, eu já passei por depressão horrível, não desejo para ninguém. Tá vendo, gente? Ó, muitas pessoas, nós já passamos, né? E para a gente ajudar as pessoas, eu sempre falo assim, cara, eu sou muito grato a Deus, muito, porque eu já tive a experiência de. Eu tenho pessoas que me procuram às vezes e olham assim, cara, você é outra pessoa, né? E isso é fruto de uma experiência humana também, não é só divina. É claro que eu vejo a graça de Deus em tudo isso, mas quando eu aprendi a olhar para a minha humanidade, eu consegui ver melhor a Deus também. Consegui ver melhor aquilo que Deus me criou. Deus me criou. Eu sou criatura de Deus. Perfeito ou imperfeito, foi Ele quem me fez. E isso é muito forte, é muito belo. A gente precisa olhar para as pessoas e ter essa certeza de que foi Deus quem as criou. É Deus quem as criou, certo? Eu quero agradecer a participação de vocês. Hoje a gente teve menos gente na aula, geralmente a gente fica aí com 30 pessoas. Está vendo como é um tema que às vezes é difícil, as pessoas não conhecem? Quando é do dízimo, dá 50, 60 pessoas. Mas vamos divulgar, essa aula vai estar lá no nosso canal no YouTube. Eu quero lembrar vocês que todas as aulas nossas estão disponíveis lá, então se você não assistiu alguma,
Você pode assistir por lá, está disponível, tá certo? Nós temos a nossa plataforma de educação à distância, com os nossos cursos, você tem disponível, que é a Dominus University, tem lá, a Ana manda para vocês, também colocou ali no chat. A Maria Eliane está colocando aqui. Tudo começou quando meu filho morreu afogado, ele tinha 16 anos, fiquei muito abalado. Nossa, Maria, sinto muito. Eu imagino como. Aliás, eu não sou capaz de imaginar, porque eu não sou pai, então eu não sei qual é a dor que é perder um filho, mas eu sempre digo isso aos meus irmãos, né? Eu digo, eu quero que a minha mãe morra antes, porque não é justo que ela veja a nossa morte. Eu sempre falo assim, que eu acho que seria egoísmo da minha parte desejar não ver a morte da minha mãe, né? Eu vi a morte do meu pai e eu sempre digo, um filho enterra o seu pai, né? E a sua mãe, mas uma mãe e um pai enterrar um filho é algo muito forte, né? Eu já testemunhei isso várias vezes e eu sempre me compadeço muito. Para mim, eu olho assim, eu digo, gente, só pessoas especiais. Eu acho que isso é uma coisa importante para você, Maria Eliane. Só pessoas especiais são capazes de entregar o seu filho a Deus antes do tempo. Eu acho que essa é uma experiência que é dada por Deus também a pessoas especiais, sabe? Eu acho que vocês ensinam a humanidade também através disso, né? Como Nossa Senhora ensinou, né? Quando perdeu Jesus. Eu acho que Maria aos pés da cruz é um exemplo de força, né? De mãe, de quem também entregou seu filho, né? Para Deus. Certo? Gente, obrigado a vocês mais uma vez. Estaremos juntos na semana que vem. Eu não lembro qual é o tema, Ana, você lembra? A contribuição da música na liturgia, na É evangelização. isso mesmo. Né? Música e liturgia, qual sua força na evangelização? Pronto, isso. Tá certo? Então, gente, um abraço, Deus abençoe e até a semana que vem. Tá bom? Tchau.